Neste vídeo, vamos falar sobre 2 casos estranhos de desaparecimentos em que as pessoas foram encontradas, mas isso só torna tudo ainda mais confuso e profundamente perturbador. Porque não há nada como descobrir alguém muitos anos depois de ter sumido, especialmente quando o que essa pessoa viveu nesse período foi algo horrível. Como sempre, recomendamos muita cautela ao assistir, pois o conteúdo pode ser forte. Um jovem chamado Delvonte Tisdale desapareceu na tarde de domingo, 14 de novembro de 2010. Não se sabe exatamente para onde ele foi ou o que fez. Mas o motorista viu jovens que combinavam com a descrição dele caminhando pela Interestadual 85, logo ao norte do Aeroporto Internacional de Charlotte Douglas, por volta das 20h15 daquela noite. Na manhã seguinte, a família dele ligou para a polícia de Charlotte para reportar o desaparecimento, pois ele não apareceu na escola. É aqui que as coisas ficam realmente estranhas. Por volta das 21h30 da noite de segunda-feira, 15 de novembro de 2010, um grupo de estudantes universitários dirigia pela rua Briar Brook, em Milton, no estado de Massachusetts, a quase 1.370 quilômetros de distância de Charlotte, na Carolina do Norte, onde Delvonte tinha sido visto pela última vez. Ao contornar uma curva, eles avistaram um objeto não identificado caído na estrada. No começo, pensaram que fosse um saco de lixo ou um cervo atropelado recentemente, algo bastante comum na região, já que Milton fica a apenas 16 quilômetros do centro de Boston, mas bem ao lado de uma reserva natural de mais de 28 mil quilômetros quadrados cheia de veados. Mas quando se aproximaram, perceberam que se tratava do corpo de um jovem, quebrado e vestindo apenas uma calça jeans rasgada. Eles chamaram a polícia imediatamente. Os oficiais chegaram logo depois e ficaram chocados com o estado do corpo, que estava em condições terríveis. A princípio, parecia que a vítima tinha sido atropelada com violência. Durante a autópsia, o legista encontrou um cartão de plástico quebrado e um passe de escola datado de 19 de outubro no bolso da calça jeans da vítima. Infelizmente, nenhum desses itens ajudou a identificar o jovem de imediato. O exame também não revelou ferimentos por faca ou tiro. Mas o corpo apresentava ossos quebrados em várias partes e lesões internas graves, tudo compatível com uma queda de grande altitude. Os investigadores ficaram perplexos, porque não havia nada na rua de onde ele pudesse ter caído de uma altura suficiente para causar aqueles traumas. Com o tempo, eles identificaram o corpo como sendo de Delvonte Tisdale, por meio de impressões digitais e das roupas confirmadas pela família. Todos ficaram devastados com a morte dele, mas também muito confusos, pois Delvonte não tinha nenhuma ligação conhecida com Boston ou com o estado de Massachusetts. E até onde sabiam, ele não tinha inimigos. Não estava claro como ele havia chegado até lá, nem como havia morrido. De forma ainda mais horrível, os investigadores descobriram que o corpo foi atropelado por pelo menos 2 veículos antes de os estudantes pararem e chamarem ajuda. Mas o mais estranho é que Delvonte já estava morto quando esses atropelamentos aconteceram. A polícia também considerou a possibilidade de ele ter sido atacado ou sofrido um acidente em outro lugar, e depois ter sido abandonado na rua em Milton, mas não encontraram provas que sustentassem essa ideia. O caso parecia parado até que um dos investigadores fez uma sugestão ousada. Talvez ele tivesse caído de um avião que estava a caminho do Aeroporto Internacional Logan, em Boston. Naquele momento, as autoridades não podiam descartar nenhuma hipótese. Mas isso não parecia muito provável, porque como todos sabem, as pessoas não caem de aviões assim, pelo menos não de cabines pressurizadas. No entanto, há casos conhecidos de clandestinos que viajam nos compartimentos de trem de pouso dos aviões comerciais. De acordo com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, quase 100 pessoas tentaram ou conseguiram se esconder nesses compartimentos desde a década de 1940. Curiosamente, alguns moradores de Milton contaram aos investigadores que ouviram um barulho alto e assustador na noite em que o corpo foi encontrado, o que deu mais força a essa teoria. Além disso, quando os pedaços do cartão de plástico encontrado no bolso da calça foram montados, descobriram que se tratava de uma chave digital de um hotel próximo ao aeroporto de Charlotte, na Carolina do Norte. E o legista já havia concluído que os ferimentos eram compatíveis com uma queda de grande altura. Como Delvonte morava em Charlotte na época, os investigadores começaram a verificar os registros de voos que saíram do Aeroporto Internacional de Charlotte Douglas com destino a Logan, na noite em questão. Rapidamente, eles encontraram o voo 1176 da US Airways, que pousou em Logan menos de uma hora antes de o corpo ser descoberto. Ao examinar o Boeing 737, que fez essa viagem entre Charlotte e Boston naquela noite, os investigadores encontraram impressões digitais de Delvonte no trem de pouso e na porta que cobre as rodas durante o voo. Nessa altura, eles já não precisavam de mais provas, mas ainda encontraram uma camisa vermelha e um par de sapatos na mata próxima, itens que a família confirmou serem dele. Quando essas descobertas incríveis foram divulgadas, novas investigações foram abertas pela polícia de Charlotte, pela Administração Federal de Aviação e pela Agência de Segurança dos Transportes. Logo, elas revelaram vários problemas graves de segurança no Aeroporto Internacional de Charlotte Douglas. Para começar, menos de 4 dúzias de policiais em tempo integral eram responsáveis pela segurança do aeroporto. O que era surpreendente, pois ele estava entre os 20 aeroportos mais movimentados do país. E aeroportos de tamanho parecido tinham quase o dobro de oficiais permanentes.
Além disso, grande parte da cerca de segurança ao redor do aeroporto era antiga, danificada e, em alguns trechos, simplesmente inexistente. Isso valia até para áreas mais sensíveis, como hangares, terminais, oficinas de manutenção e pistas de decolagem. Diante desses fatos, concluiu-se que Del Monte conseguiu passar por um buraco na cerca. Chegou até o Boeing 737 da US Airways, que estava parado na pista por quase 40 minutos, e subiu para dentro do compartimento de trem de pouso antes da decolagem. Não está totalmente claro como foram os 100 minutos de voo, mas é bem provável que Del Monte tenha morrido de hipotermia, pouco depois de o avião atingir a altitude de cruzeiro, entre 9.000 e 11.000 metros de altura. Diferente das cabines dos passageiros, os compartimentos de trem de pouso não são pressurizados nem aquecidos. Nessa altitude, o ar é muito rarefeito para respirar e as temperaturas podem cair para até menos 45 graus Celsius ou ainda mais baixas. Outra possibilidade é que ele tenha sido esmagado quando o trem de pouso foi recolhido logo após a decolagem. Seja como for, não é à toa que poucas pessoas sobrevivem a esses voos clandestinos, mesmo os mais curtos. E daqueles que sobrevivem à decolagem e à subida, a maioria cai para a morte quando o trem de pouso é baixado na aproximação final para o pouso. Por isso, nunca saberemos se Del Monte ainda estava vivo ou já morto quando caiu do Boeing 737 a caminho de Logan na noite de 15 de novembro de 2010. De qualquer forma, se o frio extremo e o trem de pouso não o mataram, o impacto com o chão certamente o fez. A morte de Del Monte foi trágica por vários motivos. Por todos os relatos, ele era um jovem excepcional, com um futuro brilhante pela frente na Força Aérea. Ninguém conseguia entender por que ele decidiu se esconder em um avião comercial com destino a uma cidade onde não tinha nenhuma ligação conhecida. Essas perguntas talvez nunca sejam respondidas. Após a tragédia, a família dele entrou com um processo contra a cidade de Charlotte, alegando que o município foi negligente ao não garantir a segurança adequada do aeroporto internacional. Eles diziam que Del Monte nunca deveria ter conseguido entrar na área restrita do aeroporto, muito menos subir no compartimento de trem de pouso de um avião comercial. No entanto, o juiz acabou rejeitando o processo, considerando que o padrão legal de negligência não foi atendido. E o que deve ter sido um golpe muito duro para os familiares, ele também decidiu que Del Monte foi quem agiu de forma negligente. Em uma manhã fria em Viena, na Áustria, uma menina de 10 anos chamada Natasha caminhava sozinha pelo bairro de Donaustadt, com a mochila nas costas. Aquele dia era especial para ela. Há algum tempo, ela vinha pedindo à mãe para poder ir à escola andando sozinha, em vez de ser levada de carro. E finalmente seus esforços tinham dado resultado. Enquanto caminhava, porém, Natasha não se sentia vitoriosa. Pelo contrário, sua mente estava cheia de tristeza e desespero. Ela vinha se sentindo assim há um tempo, talvez anos. Durante boa parte de sua vida até então, sua mãe e seu pai tinham tentado moldá-la, às vezes usando até tapas, para que ela se tornasse o que eles queriam. Ela também morava em um bairro cheio de barulho e instabilidade, onde bêbados andavam pelas ruas e a raiva parecia estar sempre prestes a explodir em muitas casas. Na escola, ela se sentia uma excluída, e em casa, como se fosse um peso. Por causa de tudo isso, embora talvez não soubesse dar um nome ao que sentia, ela estava deprimida. Enquanto caminhava para a escola naquele 2 de março de 1998, ela tinha um pensamento perturbador na cabeça. E se ela simplesmente saísse para o meio da rua? Não era exatamente um plano, mas um pensamento passageiro, que vinha e ia embora, mas que já a acompanhava havia algum tempo. As coisas em casa estavam tão ruins que naquela idade, Natasha não conseguia enxergar outra saída. Ao passar por um trecho mais calmo da rua, algo chamou a atenção dela. Era um homem parado ao lado de uma van branca de entrega. Não havia nada especialmente ameaçador nele. Na verdade, ele parecia bastante inofensivo. Ainda assim, algo dentro de Natasha se agitou ao vê-lo. Ela sentiu um alerta vago, sem entender bem porquê, mas tentou ignorar e continuou andando em direção à escola. Olhando para frente, ela se aproximava cada vez mais do homem. Foi então que aconteceu. Uma mão a agarrou de repente. Ela gritou, chutou e se debateu, mas não adiantou. Ele era forte demais. Ela foi puxada da rua e colocada dentro da van, antes que alguém pudesse ver qualquer coisa. Já presa dentro da van, Natasha fez a única coisa que sua mente assustada conseguiu pensar. Começou a fazer perguntas. Quantos anos ele tinha? Tinha filhos? Qual era o número do sapato dele? Apesar da idade, ela tinha assistido a programas de crime suficientes para saber que detalhes importam, e que aquelas informações poderiam um dia salvar sua vida. Talvez, se conversasse com ele, ele não a matasse. Mas o homem respondia pouco, apenas dirigia rápido para um destino desconhecido. A van percorreu cerca de 19 quilômetros, até um bairro residencial calmo e de classe média. O homem, que se chamava Wolfgang, estacionou na garagem de uma casa simples. Quando a porta da garagem fechou, ele carregou Natasha para fora da van como se ela fosse uma mala. Dentro da garagem, tudo parecia normal, mas o piso escondia um alçapão. Wolfgang o abriu, revelando uma escada íngreme, que levava para a escuridão. No final da escada, havia o que parecia ser uma parede sólida de concreto. Mas, se soubesse onde procurar, era possível encontrar um armário, e atrás dele, uma passagem estreita feita à mão através do concreto. Só entrar nesse espaço já demorava um pouco, e no final do túnel havia um quarto.
Era um espaço de apenas 5 metros quadrados de concreto reforçado, que pode ser descrito como uma cela improvisada de prisão. Não havia janelas, nem ventilação, nada que ligasse o local ao mundo exterior, além do túnel cavado à mão. O ambiente também era completamente à prova de som. Se Natasha gritasse lá embaixo, ninguém jamais ouviria. Aquela seria a nova realidade dela. Depois de colocar Natasha na cela, Wolfgang finalmente falou mais do que algumas palavras. Ele disse que queria a mochila dela, mas Natasha insistiu em ficar com ela. Nenhuma reclamação mudaria a decisão dele. Ele estava desconfiado, até paranoico, achando que poderia haver algum tipo de transmissor dentro da mochila. Isso não fazia sentido para ela, mas Natasha não discutiu mais. Naquele momento, ela não entendia, mas aquela foi a primeira pista de que o controle dele sobre a realidade era frágil. No meio de toda aquela loucura, Natasha decidiu que o melhor a fazer era ser obediente e até gentil. Assim, incrivelmente, apesar do medo e da situação horrível, na primeira noite que passou dentro da cela de concreto, ela pediu que Wolfgang a cobrisse, lesse uma história.